Fala, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem com vocês e que esse ano seja um ano de muitas vitórias, né? Eu coloquei um vídeo de apresentação para vocês, tá? Ah, tirando aqueles conteúdos que eu coloquei lá referente para o terceiro ano, a segunda série, ela tem uma especificidade muito bacana que o conteúdo da segunda série ele é muito legal de ser estudado, tá? Ele é um assunto bem tranquilo, é, tem muitas equações, tá? Então, assim, eu quero que você tenha, durante esse nosso ano juntos, que você tenha bastante atenção na nossa disciplina, tá? Mas se você tiver contato com o pessoal do terceiro ano, você vai ver com eles que foi um assunto bem legal, tá? E bem tranquilo para poder entender, tá? Mas no final fica um pouquinho mais complicado, mas isso a gente vai desmembrando junto, tá bom? Vamos para a aula de hoje? Deixa eu abrir e compartilhar minha tela com vocês, tá? Deixa eu abrir aqui minha tela com vocês e aumentar. Aqui, tá? Deixa eu botar o meu laser aqui. Colocar o meu laser. Então vamos lá. Pessoal, a aula de hoje vai ser sobre termologia, tá? Eu vou começar com esse termo, mas antes, vocês já estão vendo na imagem, né, que a gente tem aqui uma bomba, né, uma bomba medindo aqui a temperatura, né, uma máquina, né, e a gente tem aqui um termômetro, a gente tem um outro termômetro que mede infravermelho, tá? A gente vai ver mais para frente que todo o corpo ele emite essa radiação, tá? Então todo o corpo ele está trocando calor com o ambiente, está trocando calor com outros corpos. Então isso aí é de fundamental importância para os nossos estudos. E a gente vai entender que isso aqui é uma das formas, um dos tipos de termômetro que nós temos hoje, tá? E aqui é um dos efeitos do dia a dia que nós temos mais comuns ao nosso estudo da termologia, tá? Uma água aquecendo aqui, ela é muito comum no dia a dia para a gente poder estar inserindo dentro dos nossos estudos, tá? E, primeiramente, professor, o que que é termologia? Deixa eu ajeitar minha tela aqui para mim, para você estar normal, mas deixa eu aumentar aqui para mim. Termologia, gente, ele é um estudo dos fenômenos ligados à energia térmica, tá? Professor, é uma área. O que que é energia térmica? A gente vai já comentar um pouco mais sobre ela. Mas, basicamente, a termologia ela tem dois conceitos muito importantes que você precisa saber. Quais são eles? O que é calor e o que é temperatura. Gente, nesse nosso primeiro ponto, nesse nosso primeiro início da aula agora, a gente vai falar sobre alguns termos e conceitos que é muito importante de você saber, tá? Esses conceitos eles caem em provas de vestibular, caem nas nossas provas, avaliações, tanto teóricas, quanto você vai precisar desses conceitos para poder resolver os exercícios, tá? Que envolvam equações e tudo mais, beleza? E esse conceito, vocês têm que estar muito ligados e antenados, tá? E os dois primeiros conceitos, que são muito importantes, é o conceito de o que é calor e o que é temperatura. Porque hoje em dia muita gente confunde. Tem gente que confunde dizendo, tá muito calor, tá muito quente, tá muito frio, a temperatura está muito alta, a temperatura está muito baixa. Então há essa confusão de termos, né? E que fisicamente não está correto. Então vocês têm que saber o que que é esse conceito para que vocês não confundam aquilo que é falado no dia a dia, tá? Então, primeiramente, eu vou começar falando sobre o que é a energia térmica, tá? Dentro de um corpo, nós temos de uma matéria, seja ele um corpo sólido, um líquido, um gás, nós temos várias moléculas lá dentro daquele corpo. Isso você estudou em química, tá? E essas moléculas que estão dentro do corpo, elas estão sempre em movimento. E esse movimento dessas moléculas dentro de um corpo, ele é chamado de agitação térmica, beleza? Então, esse movimento das moléculas de um corpo é chamado de agitação térmica. E a energia que é associada ao movimento das moléculas de um corpo é que nós chamamos de energia térmica. Então, olha só, essas moléculas de um corpo, elas estão ali tendo um movimento constante dentro daquele corpo, sendo ele sólido, líquido, um gás, tá? E quando você, por exemplo, aquece, no mesmo exemplo que eu dei no início da aula aqui, ó, apontar com o meu laser, tá? Uma água sendo aquecida.
Quando você insere calor através desse forno, desse fogo aqui, você está alterando, né, o movimento das moléculas lá dentro daquela substância, no caso a água aqui que está sendo evaporada, beleza? E o que acontece lá dentro quando essa água recebe essa energia através da fonte de calor, da fonte do fogo, né? Olha o que acontece. Quando essas moléculas recebem essa energia, elas automaticamente, ó, percebam, elas altera-se o seu movimento. Então, percebam, quanto mais frio está o corpo, olha só como é que está o movimento das moléculas. É um movimento bem mais ameno. E quanto mais energia eu insiro dentro daquele corpo, olha o que acontece com as moléculas. Elas começam a se movimentar. E esse movimento, eu sei que ano passado foi um ano bem difícil para nós, mas existe um assunto chamado energias, e as energias que estão associadas ao movimento de certos objetos são chamadas de energia cinética. E essa energia cinética está relacionada ao movimento, à velocidade com que aqueles objetos se movimentam. Então, nós podemos dizer que a energia térmica de uma determinada molécula de um corpo está associada à sua energia cinética, às suas velocidades, ao seu movimento que aquelas moléculas têm dentro daquela substância. Tudo bem? Então, percebam aqui, ó, eu tenho mais energia, eu tenho mais movimento das minhas moléculas. Então, qual é o nome que eu tenho? Energia térmica. Tudo bem? Professor, o senhor falou que nós temos dois conceitos principais. Começamos falando sobre a energia térmica, né? E os dois que eu mencionei era calor e temperatura. Vamos começar por temperatura. O que é temperatura? Lembra que eu falei energia térmica? É o quê? É a energia associada ao movimento das moléculas de uma substância, de um corpo. Já a temperatura, o que é? Ela é a medida, tá? Ela é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, percebam aqui, ó, essas moléculas, ó, elas começam a se agitar à medida que eu adiciono uma energia. Mas como eu vou mensurar essa agitação dessas moléculas? Através do quê? De uma medida. E nós usamos, né, comumente hoje, um termômetro para poder realizar essa medida desse grau de agitação. Então, percebam, aqui está mais ou menos, vamos dizer que está 10 graus Celsius, tá? Então, com 10 graus Celsius, menos, 5 graus Celsius. Com 5 graus Celsius, olha como é que está a agitação dentro das moléculas daquela substância. Está acontecendo o movimento, mas menos está de forma amênua. Se nós aumentarmos a temperatura, né, consequentemente, aumentamos a energia que está chegando a essa substância. Olha o que acontece com as moléculas? Começam a se agitar mais. Depois, se aumentarmos mais ainda a energia para que essas moléculas consigam se movimentar, olha o que acontece? Elas aumentam ainda mais o grau da sua agitação das suas moléculas. Então, o que é a temperatura, para você não esquecer? A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Tudo bem? Deu para entender? E, professor, o que é calor? Calor, você nunca pode esquecer, tá, gente? Calor é energia em trânsito, tá? Em movimento. Como é que funciona, professor, essa energia em trânsito? Então, vamos lá. Dizemos que o calor sempre é transferido de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura, e isso ocorre de forma o quê? Espontânea. Mais para frente, vocês vão entender por que eu escrevi aqui de forma espontânea. Porque mais para frente nós estaremos estudando a possibilidade de haver trocas de energia, trocas de calor, aonde sai de um corpo com menor temperatura para um corpo de maior. Quando isso acontece, nós dizemos que houve um trabalho, ou seja, foi algo que aconteceu que fez com que esse calor fosse transferido do corpo com menor temperatura para o de maior. Isso não foi feito de forma espontânea. Na natureza, o que acontece é isso aqui, ó. Sai a energia do corpo com maior temperatura e vai para onde? Para o de menor temperatura, como na imagem aqui, ó. Esse corpo A tem maior temperatura, então vamos imaginar aqui, deixa eu mudar aqui meu ponteiro para a gente escrever. Então vamos imaginar que esse corpo A aqui, ele tenha 40 graus Celsius, tá?
E vamos imaginar que esse corpo B tenha 10 graus Celsius, tá bom? Olha como é que funciona o calor. Calor é energia térmica, energia associada ao movimento, lembra? Em movimento das moléculas, em trânsito, ó, em movimento, tá? Então, ele sai do corpo com maior temperatura e vai para onde? Vai para o corpo com menor temperatura. Então, aqui, ó, ele está dizendo, os corpos A e B possuem a mesma energia interna. Mais para frente nós vamos entender o que é essa energia interna, não vou comentar agora. Mas a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Então, aonde que ocorre esse fluxo? No sentido de A para B. Tudo bem? Então, calor, energia em trânsito, energia térmica em trânsito. Professor, quando eu coloco a minha mão, por exemplo, em algum objeto que está com uma temperatura menor, eu sinto que ele está frio. Quando eu coloco a minha mão em algum objeto com uma temperatura maior, eu sinto que ele está quente. Quando eu saio na rua num dia comum de sol, eu sinto que parece que está a 50 graus Celsius. Fica insuportável. Só que quando eu olho para o termômetro, ele está marcando 34 graus Celsius na nossa cidade. Como que isso acontece? Isso acontece por causa de um conceito chamado de sensação térmica, que também é um dos conceitos que a gente precisa entender. Sensação térmica é quando nós temos é comum nós podemos dizer frases do tipo: hoje está muito quente, ou esta água está muito fria. O que é a questão de quente e frio? Será que fisicamente isso daí é válido? Será que dentro da física essa forma de dizer está correta? E aí é que entra a questão de sensação térmica. Será que está correto dentro da física? A sensação térmica, o que ela é? Ela é um critério sensorial, é aquilo que você apenas sente. Por exemplo, quais são as sensações que você tem? Olfato, tato, paladar, o que mais? Sensações, outros tipos de sensações que você tem. Então, o que é a sensação térmica? Ela é um critério de sensação, tá? É algo sensorial, para avaliar a temperatura de um sistema. Quando eu boto o sistema, pode ser um ou mais corpos, tá? E essa avaliação, ela é feita de forma imprecisa. Você não sabe ao correto, você não sabe dizer de forma correta qual é o valor que está marcando de temperatura daquele corpo. Então, quando você coloca, por exemplo, vou colocar aqui a charge como exemplo. O menino diz: a água está muito fria. Aí, de repente, a mãe vai e altera e ele fala: agora está muito quente. Depois ela vai, mexe de novo e diz: agora está muito fria. Aí ela fica de saco cheio e diz: agora está muito funda. Então, é uma questão de sensação, não é uma questão precisa do valor que está sendo medido daquela água, daquela substância, daquele corpo, tudo bem? Então, a sensação térmica é justamente algo que a gente chama de empírico, algo que você tenta fazer ou medir através de situações empíricas, de situações que não são concretas, concisas, você não pegou um termômetro, não foi lá, foi algo que você estimou, tudo bem? Então, vamos lá, próximo. Aí eu coloco para vocês um exemplo de sensação térmica, de um exemplo que ele é famoso em vários livros, tá? E também já caiu em vestibular, que é essa experiência aqui muito legal e você pode fazer na sua casa também, tá? A experiência é o seguinte: encha 3 bacias com água em temperaturas diferentes. A primeira com água gelada, então essa daqui onde o rapaz está colocando a mão dele, água gelada. A segunda com a água em temperatura ambiente, então a segunda em água em temperatura ambiente. E a terceira com água quente. Então a água quente é essa que ele está colocando a mão dele aqui. E aí ele fala: inicialmente ponha ambas as mãos dentro da bacia do meio. Então, ele colocou primeiro as 2 mãos dentro dessa bacia aqui, ó, com água em temperatura ambiente. Houve diferença na sensação térmica que você teve em cada uma das mãos em contato com essa água? Em seguida, coloque a mão direita, que é essa aqui,
na água gelada e a esquerda na água quente, mantendo-as mergulhadas por cerca de meio minuto. Finalizando esse intervalo de tempo, retire-as e volte a colocá-las ao mesmo tempo dentro da água da bacia do meio. O que você vai sentir nas suas mãos? Será que é a mesma coisa? Descreva a sensação em cada uma das mãos ao mergulhá-las na água à temperatura ambiente. Explique por que a sensação térmica não é um bom critério para avaliar a temperatura de um sistema. Então, eu vou falar para vocês aqui o que acontece, mas tentem fazer na casa de vocês. É muito interessante. Olha só. Quando esse cara coloca as mãos dele aqui dentro dessa bacia com água, essa água está na mesma temperatura do ambiente. Então, vamos imaginar que o ambiente está aqui a 27 graus, tá? Vou colocar aqui, a 27 graus. Quando ele colocar a mão aqui inicialmente, ele vai deixar uns minutos e a mão dele vai estar, com outro termo que eu vou falar para vocês, em equilíbrio térmico, que é a mesma temperatura que estava a água. Tá? Nós vamos já falar para vocês daqui a pouco qual é o conceito de equilíbrio térmico. Quando ele colocar a mão dele aqui, na água gelada e depois na água quente, a temperatura da mão dele, das mãos dele vai mudar. Tá? Aqui pode estar, vamos chutar aqui pode estar a 40 graus Celsius, e vamos chutar aqui pode estar a 5 graus Celsius. Tudo bem? Quando ele retornar novamente a essa temperatura, a essa bacia com água a temperatura de 20 graus Celsius, olha o que vai ser interessante. Essa mão aqui que estava na água quente, quando ele inserir na água do meio, ele vai sentir que a mão dele está fria. Quando ele colocar essa mão que estava na água gelada e inserir dentro da água em temperatura ambiente, ele vai sentir como se a água estivesse quente. Então, nessa mão ele vai sentir como se estivesse quente, nessa mão frio. Tá? Então, para você entender como existe uma lógica física por trás disso, tá? Nós mais para frente nós vamos entender a questão de perder energia, de ganhar energia, a questão de endotérmica e exotérmica, a gente vai entender mais para frente, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês com esse experimento é que a sensação térmica ela não é um bom critério para avaliar a temperatura de um sistema. Por quê? Porque você pode ser enganado. E é isso que acontece nesse experimento aqui. Tá bom? Professor, o que é o equilíbrio térmico? Isso que você acabou de falar. O equilíbrio térmico, gente, que é um conceito que vocês vão ver muito no nosso segundo ano, tá? Muitas questões de vestibular vão falar o que é equilíbrio, vão perguntar de você o que é o equilíbrio térmico, vão exigir de você que você possa fazer determinadas questões através do conceito de equilíbrio térmico. Então, preste muita atenção no que é o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico ele é um fenômeno em que dois ou mais corpos trocam calor entre si. Lembra o que é calor? Energia térmica em trânsito, em movimento. Lembra? Sempre de um corpo com maior temperatura para o de menor. Isso é feito de forma o quê? Espontânea. Então, olha só. Então, é um fenômeno que dois ou mais corpos trocam calor entre si até o quê? Que as suas temperaturas sejam iguais. Então, eles trocam calor entre si até que as temperaturas estejam iguais. Depois que a temperatura está igual, o que acontece? Não trocarão mais calor. Por quê? Porque as temperaturas estão em equilíbrio, estão iguais. Aí vamos para os nossos exemplos. Imagina que eu tenho aqui um corpo com uma temperatura de 60 graus Celsius, beleza? E um outro corpo que ele está com uma temperatura de 20 graus Celsius. O que acontece? Vai haver troca de calor. Então, o corpo de maior temperatura troca calor para o de menor. Então, você vai ter aqui, ó, troca de calor. Essa troca de calor acontece até o quê? Até eles atingirem uma temperatura de equilíbrio. Imagina que a temperatura de equilíbrio seja de 30, deixa eu botar aqui, de 35 graus Celsius. Então, essa é a temperatura em que os dois corpos atingem. Eles trocam calor? Continuam trocando calor? Não continuam. Então, aqui acaba. Ó. Quando eles trocam calor até que as suas temperaturas sejam iguais, nós dizemos que eles chegaram em um fenômeno chamado de equilíbrio térmico. Enfim, não trocam, tá? Não trocam mais calor. Tudo bem? E aqui é interessante, tá? Depois eu vou comentar com vocês, eu não coloquei no slide sobre a lei zero da termodinâmica,
mas na nossa próxima aula eu posso começar falando sobre a lei zero da termodinâmica, tá? Nesse slide eu não coloquei, nessa apresentação de hoje eu não coloquei, mas na aula que vem eu já falo sobre a lei zero da termodinâmica, que tem a ver com essa questão do equilíbrio térmico, tudo bem? Mas vamos continuar. Outra coisa importante que você precisa saber da termologia, que é os conceitos que nós estamos estudando, é o estado de agregação da matéria. A substância, toda a matéria, ela possui três estados iniciais, três estados principais de agregação da matéria. Quais são esses estados de agregação? São os estados sólido, líquido e gasoso. Então, esses são os três estados de agregação da nossa matéria, tá bom? Sólido, líquido e gasoso. Os outros estados, quando há evaporação e tudo mais, eles são os estados de transformação dessas agregações aqui da matéria, tá? Então, os estados de agregação da matéria é sólido, líquido e gás. Os outros estados que nós vamos ter são as transformações dentro desses estados aqui, mas eles não são estados em si. Os três estados principais que nós temos de todo material é o quê? Sólido, líquido e gás. O quarto que nós temos é plasma, mas isso daí entra para uma outra discussão, tá? Então, quanto maior a força de coesão entre as moléculas, mais juntas elas estarão. No contrário, estarão mais afastadas. Professor, o que determina o estado em que a minha substância vai estar? Se ela vai estar no sólido, se ela vai estar no líquido, se ela vai estar em gás. O que determina? O que determina é essa questão aqui, ó, força de coesão. O que é essa força de coesão? Essa força de coesão, ela é uma força, nós dizemos que ela é uma força intermolecular, tá? Entre as moléculas. Então, ela é uma força, tá? Ela é uma força intermolecular, tá? Entre as moléculas de uma substância. Essa força é o que faz aquelas moléculas ficarem presas umas às outras, tá? Quanto maior for essa força, mais juntas elas estarão. Logo, qual é o estado da matéria que nós vamos ter? Sólido. Quanto menor essa força de coesão, mais afastada as nossas moléculas vão estar. Logo, qual é o estado que nós estaremos? Estado líquido. E se as moléculas estiverem completamente afastadas, com uma força de coesão bem menor, o que nós vamos ter? Ela estará no quê? No estado de agregação gasoso, e as moléculas estarão bem mais afastadas. Tudo bem? Próximo. Professor, vimos aqui que até agora nós vimos os conceitos de calor, temperatura, energia térmica, equilíbrio térmico, e o que é a sensação térmica, mas como que nós podemos medir de fato a temperatura? Então, para fazer a realização desse cálculo da medida da temperatura, nós precisamos da atuação de alguns conceitos, de algumas fórmulas que são muito importantes para a gente começar o nosso estudo da medida da temperatura. Então, em busca de uma medida correta da temperatura dos corpos, podemos relacionar a variação de algumas propriedades desses corpos com a temperatura. Então, por exemplo, se eu pegar uma barra de ferro, aqui é a minha temperatura, tá? Então, esse θ aqui é a minha temperatura, beleza? E esse L aqui é o meu comprimento, tá? Comprimento da barra, tudo bem? Se eu pegar essa barra de metal e aquecê-la com uma certa temperatura, olha o que vai acontecer com ela. Ela começa a se alongar. Então, o comprimento dela começa a aumentar. Então, aqui já é uma outra temperatura. Imagina que aqui era 10 graus Celsius, aqui já passou para 20, e imagina que aqui já passou para 30 graus Celsius. Então, olha o que aconteceu. Eu tinha um comprimento inicial, imagina que aqui era de 1 metro, aqui foi para 1 metro e meio, e aqui já foi para 2 metros. Então, olha o que aconteceu. Quanto maior foi o meu aumento de temperatura, maior foi o quê? O meu aumento de comprimento. Então, percebam que houve uma relação entre essa propriedade física desse objeto, que é o quê? O comprimento, com quem?
com a minha temperatura. Então, houve uma relação entre essas duas propriedades. Quando há essa relação entre essas propriedades de um certo corpo com a temperatura, nós dizemos isso aqui, ó. De modo geral, sendo x uma grandeza conveniente que define a propriedade de um corpo, quem é x? X, no caso, foi o meu comprimento. A cada valor de x faz-se corresponder a um determinado valor de temperatura. É isso que a gente fez aqui, ó. Comprimento com a temperatura. Essa grandeza x, que é o nosso comprimento aqui, ó, nós chamamos de grandeza o quê? Termométrica. Professor, essas grandezas termométricas aqui, elas podem mudar? Podem. Eu posso ter altura, eu posso ter, por exemplo, comprimento, que nem eu falei aqui agora, eu posso ter uma outra variável de temperatura. Então, essas grandezas, elas são chamadas de grandezas termométricas. É quando eu pego uma propriedade do corpo, que no caso aqui era o comprimento da barra, e relaciono ela com a temperatura. Quando eu faço isso, nós temos uma grandeza chamada de grandeza termométrica. Tudo bem? A correspondência entre os valores dessa grandeza e a temperatura é chamada de função termométrica, tá? Então, eu não fiz nenhuma conta aqui até agora, mas se eu quisesse fazer, se eu quisesse relacionar o comprimento com a temperatura, nós íamos ter uma função termométrica, tudo bem? E esse corpo que nós estamos observando, nós chamamos de termômetro, tá? Quer um exemplo? Aqui o termômetro de mercúrio. Olha o que acontece com o termômetro de mercúrio. Aqui dentro do termômetro de mercúrio, eu tenho, obviamente, essa substância que é o mercúrio. Essa substância, por que ela foi usada na construção do termômetro? Porque ela, em situações normais de temperatura do ambiente, ela se comporta como essa barra aqui. Ela, em condições normais, quando aumenta-se o valor da temperatura, olha o que acontece com o meu líquido de mercúrio. Ele começa a mudar o seu comprimento, o seu volume ali dentro, o seu volume dentro daquele tubo ali. Então, quando aumenta esse volume, olha o que acontece, nós conseguimos ver essas graduações de forma mais clara. Então, eu consigo realizar uma medida através da propriedade desse mercúrio. Então, quando aumenta a temperatura, o volume desse líquido lá dentro aumenta. Então, através da propriedade, eu consigo estimar, consigo medir de forma mais precisa os valores de temperatura. Tudo bem? Deu para entender? Então, aqui nós chamamos de grandeza termométrica. E o que está sendo medido aqui, o que está sendo observado é o nosso termômetro, beleza? Então, o que está sendo observado é o nosso termômetro. Tranquilo? Como é que era feito isso antigamente? Galileu, antigamente, ele tentou construir a primeira ideia de um termômetro. O que ele fez? Ele pegou aqui, ó, esse bulbo, tá? O nome desse balãozinho aqui é chamado de bulbo, tá? Bulbo. Ele pegou esse bulbo, conectou esse bulbo a um vidro, tá? Um tubo de vidro. Ele ligou aqui a um reservatório com um certo líquido aqui dentro. Inicialmente ele usou vinho, tá? Deixa eu mudar aqui. Inicialmente ele usou o vinho, por quê? Porque o vinho era mais fácil de ele poder ver esse líquido alterando seu volume aqui dentro desse tubo aqui, tá? E o que acontecia? Quando a temperatura dentro desse bulbo aqui aumentava, a pressão aumentava, e o que acontecia com esse líquido que estava aqui dentro, que era o vinho, descia. Quando a temperatura do ar aqui dentro desse bulbo diminuía, o que acontecia com a pressão lá dentro? Diminuía também. Olha o que acontecia com o líquido aumentava. Então, através disso, Galileu conseguia ter uma estimativa do que acontecia quando a temperatura mudava. Só que ele não conseguia dizer de forma concisa qual era o valor da temperatura, mas ele só podia dizer se a temperatura tinha aumentado ou tinha diminuído. Foi através disso que, muitos anos depois, foi-se dado início à ideia do termômetro, tá bom? E aí que surgiu, gente, a nossa ideia das escalas termométricas, tá? O que são as escalas termométricas? As escalas termométricas
elas são o conjunto de valores numéricos que a temperatura θ pode assumir, e esses valores que ela pode assumir constituem uma escala termométrica. E essa escala termométrica é estabelecida ao se graduar um termômetro. Então, você gradua um termômetro. Aqui, nesse caso, o nosso termômetro está graduado. Está vendo que ele está todo riscado? Ó? Esses riscos aqui, nós chamamos de graduação. Tá? Aqui você tem, por exemplo, de 1 em 1. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, é isso. Aqui menos 10, né? Aqui menos 10, 0, e isso mesmo. 10 em 10, tá? Graduação de 10 em 10. Então, o que nós temos como escala termométrica? É o conjunto de valores que você assume para a temperatura, tá? Quando a gente gradua. E aí, como é que funciona essa graduação? Como é que você gradua um termômetro? Então, vamos lá. Para a graduação de um termômetro comum de mercúrio, que a gente já falou sobre ele, procede-se da seguinte maneira. Primeiro ponto, escolhe-se 2 sistemas cujas temperaturas... Opa, cadê o meu... Aqui, pronto. Cujas temperaturas sejam invariáveis no decorrer do tempo e que possam ser reproduzidas facilmente quando necessárias. Então, você escolhe 2 sistemas com temperaturas diferentes. Essas temperaturas são denominadas pontos fixos, sendo usualmente escolhidas 2 pontos fixos. Quais são eles? Primeiro ponto fixo é o nosso ponto de gelo. Tá? O que é o nosso ponto de gelo? É a temperatura de fusão do gelo. Lembra o que é a temperatura de fusão? Fusão é quando o gelo começa a derreter, tá? Quando ele começa a virar líquido, sai da sua forma sólida e vira líquido. Existe uma temperatura que foi computada, já foi feito os experimentos, para dizer qual é aquela temperatura, tá? E o nosso outro ponto é o ponto de vapor. O que é o ponto de vapor? É o ponto em que a água em estado líquido muda para a fase gasosa. Então, também nós já temos um valor certo para esse ponto de vapor, tá? Temperatura de ebulição da água sobre pressão normal do ambiente, que é 1 atm. Depois nós vamos entender sobre pressões, tá? Agora só preste atenção nessa questão de pontos fixos, tá? O que é feito da segunda maneira? O termômetro ele é colocado em presença dos sistemas que definem esses pontos. Cada um deles vai corresponder a uma altura da coluna do líquido. A cada altura, atribui-se um valor numérico arbitrário de temperatura, geralmente fazendo o menor a corresponder ao ponto de gelo e o maior ao ponto de vapor. Então, olha só o que aconteceu aqui. Você pegou 2 reservatórios com temperaturas diferentes, aqui com gelo derretendo e aqui com água em estado líquido evaporando. Colocou-se dois termômetros aqui dentro. E o que você fez? Graduou esse termômetro. Quando você colocou aqui dentro, com o gelo derretendo, você marcou um valor de temperatura. Esse valor de temperatura é a temperatura que a água vai mudar de gelo para líquido. Colocou aqui dentro da água em estado de ebulição, o que aconteceu? Chegou até um certo pico. Aí, você marcou. É o teu valor de temperatura da água em estado de vaporização, de ebulição. Tá? Então, o que acontece? Depois disso, o intervalo delimitado entre essas marcações é feita, que corresponde ao quê? Às temperaturas de vaporização e de fusão. E aí, depois, você gradua, separa em pedaços, tá? Eu estou explicando isso, gente, para vocês entenderem como é que é feito a construção de um termômetro, tá? E depois ele é dividido em partes iguais e cada uma das partes em que fica dividido o intervalo é a unidade da escala, chamada de grau da escala, tá? Grau, opa, deixa eu tirar desse zoom aqui, pronto. Então, quando você gradua, você marcou 2 pontos, pontos fixos, ponto de fusão, ponto de ebulição, e esse intervalo aqui, deixa eu dar uma continuação aqui, uma linha tracejada. Então, esse intervalo aqui, esse intervalo, você começa a graduar, começa a graduar. E essas graduações é o que é chamado de grau de escala, tá? Grau de escala, beleza? Que são os valores da escala que você vai ter.
entre esses dois pontos aqui. Tudo bem? E aí que nós vamos ter as nossas 3 escalas termométricas principais. Quais são elas? Escala Celsius, que é a mais comum usada, você já deve ter ouvido falar. Segunda, escala Fahrenheit. E terceira, escala Kelvin, que também é chamada de escala absoluta. Mais para frente, nas aulas seguintes, eu vou comentar um pouco por que o nome dela é escala absoluta, tá? Porque a escala Kelvin, só comentando um pouquinho aqui, só admite valores positivos. Ela não admite valores negativos. Como a escala Kelvin não admite valores negativos, só valores positivos, por isso que o nome dela é escala absoluta. Então, ela só admite valores positivos. Beleza? Então, por isso que o nome dela é escala absoluta, tá? Como que funcionam essas 3 escalas? Vamos lá. Celsius. Qual é o ponto de fusão dela? O ponto de gelo de Celsius? 0 graus. Qual é o ponto de vapor da escala Celsius? 100 graus. Beleza? Na escala Fahrenheit, qual é o ponto de vapor dele? 212 Fahrenheit. De ponto de fusão do gelo, 32. Em Kelvin, 373 Kelvin para o ponto de vapor, aonde a água vira gás, e para o ponto de fusão, onde o gelo vira líquido, 273. Tudo bem? Ou melhor, né? Quando o líquido vira gelo, né? Melhor dizendo, vou corrigir aqui, tá? Aqui eu falei fusão no sentido de mudança, né, de gelo para líquido, mas no sentido de essa mudança aqui, tá? Quando o gelo vira líquido, 273, é isso mesmo, 32 e 0 graus Celsius, tá? E aí, como é que nós vamos montar as nossas equações, tá? As nossas funções termométricas, beleza? Você vai ter que fazer um procedimento que eu vou ensinar para você agora. Preste atenção. Para montar as suas escalas, as suas equações, você tem que fazer um procedimento. Professor, eu sei que as minhas escalas estão aqui dentro, dentro desse intervalo. Se eu quiser usar Celsius, eu tenho essa graduação aqui, ó, de 0 até 100. Se eu quero usar em Fahrenheit, eu graduo aqui, ó, e eu tenho valores dentro desse intervalo, de 32 a 212. Se eu quiser usar o termômetro na escala Kelvin, eu tenho aqui, ó, esse intervalo aqui, de 273 a 373. Tudo bem? Professor, mas e se eu quiser transformar uma escala em outra? Se eu quiser transformar de Celsius para Fahrenheit ou de Celsius para Kelvin, tem como eu fazer isso? Tem. E aí é que nós vamos fazer agora a nossa brincadeira, tá? Tem como eu mudar, por exemplo, de Fahrenheit para Kelvin? Também tem como eu fazer. Como que eu faço? Olha a regrinha. Você vai fazer isso aqui, ó. Primeiro você vai pegar, vou separar bem aqui no meio, em qualquer lugar, de forma aleatória, vou separar um ponto. Vou pegar esse ponto aqui, esse ponto, onde a linha tracejada está passando, e esse ponto, beleza? Marquei 3 pontos na minha escala. Professor, eu quero primeiro relacionar a escala Celsius com a minha escala Fahrenheit, tá? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Selecionei 2 pontos entre as 2 escalas, tudo bem? Olha só como é que é o esquema. Primeiro você vai diminuir o intervalo menor, que é PC e 0, e depois você vai dividir pela escala, pelo intervalo maior, que é 100 menos 0. Então, novamente, o que você vai fazer? Primeiro, intervalos menores, divide pelo intervalo maior. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Intervalos menores, você diminui e divide pelo intervalo maior. Vamos ver como é que isso vai ficar? Vou abrir a tela de novo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou relacionar graus Celsius com Fahrenheit. Lembra lá quais eram os nossos pontos fixos? Deixa eu abrir aqui as escalas, ó. As escalas. Para o ponto de fusão, você tinha o quê? 0 graus Celsius. Para o ponto de ebulição, você tinha o quê? 100 graus Celsius.
Para o ponto de fusão, em Fahrenheit, você tinha quanto? 32. Para o ponto de ebulição, você tinha quanto? 312 Fahrenheit. Lembra lá que eu separei um ponto fixo, aleatório? Eu chamei aqui de... Deixa eu só colocar o mesmo que vocês viram lá. Deixa eu botar aqui a minha borracha. Tá? Ponteiro. Borracha. Deixa eu apagar aqui. Colocar de novo a minha caneta. Então, vamos lá. Aqui, temperatura em Celsius e aqui, temperatura em Fahrenheit. Como que você tem que fazer para relacionar as duas? Lembra de novo? Menores distâncias, menores intervalos, e divide pela maior distância, maiores intervalos. Do outro lado também, menores distâncias, e divide pelas maiores distâncias. Vamos ver como é que vai ficar isso? Menores distâncias. TC menos 0, divide pelas maiores distâncias. 100 menos 0. E aí você iguala a outra escala que você quer modificar. Então, vamos lá. Menores distâncias, TF, menos 32, e divide pelas maiores distâncias. Distâncias, 312 menos 32. Beleza? Está aqui a sua mudança de escala termométrica. Professor, mas já acabou? Eu posso simplificar? Pode. E aí eu posso fazer aqui do lado para você entender. Aqui embaixo, ó. Vamos lá, simplificando. TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre... Quanto é que dá isso aqui? Reduzindo, dá... Quanto é que dá? Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Opa, coloquei errado. É 212, não é 312. Deixa eu modificar aqui, ó. Ponteiro, borracha. Vou apagar aqui. Aqui é 212, beleza? Quanto é que dá 212 menos 32? 180. Tranquilo? Dá para simplificar mais ainda? Dá. Se você dividir os dois aqui, ó, se você dividir os dois por 10, se você dividir os dois por 10, se dá para dividir mais ainda. Dá. Então, se você dividir os dois por 10, dá 18 aqui e aqui dá 10. Né? Então, se você dividir por 10, aqui dá 10 e aqui dá 18. Dá para dividir mais ainda? Dá para dividir mais ainda. Por quanto? Por 2. Se você dividir por 2 aqui e aqui dividir por 2, quanto é que dá? Aqui dá 9 e aqui dá quanto? Dá 5. Então, como é que fica a tua equação? Vai ficar assim, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, essa aqui é a tua equação que você vai ter da escala termométrica quando você quiser mudar da escala de Celsius para qual escala? De Fahrenheit. Beleza? Professor, se eu quiser mudar de Celsius para Kelvin, como é que eu faço? Olha lá, vamos montar aqui, ó. 0 graus Celsius e 100. E a escala Kelvin, você lembra quanto é que era? 273 Kelvin e 373 Kelvin. Aí você pega aqui, ó, um valor aleatório comum aos dois, aqui um ponto aleatório comum para a gente poder fazer o nosso cálculo, TC, e aqui eu vou chamar de TK. Tá? Lá estava só T, mas eu vou chamar de TK aqui para a gente poder entender melhor. O que eu faço para poder relacionar as duas escalas? Menores distâncias e divido pelas maiores distâncias. Menores distâncias, divido pelas maiores distâncias. Como é que fica? Se eu pegar aqui, vai ficar como TC menos 0 é igual a 100 menos 0. Né? Isso vai ser igual ao outro lado. TK menos 273 é igual a 373 menos quanto? 273, beleza? Então, como é que fica aqui se eu simplificar? Vai ficar TC sobre 100 é igual a TK menos 273 sobre quanto? 373 menos 273 vai ser quanto? 100. Posso simplificar? Posso. Ó. Cancela esse com esse, né? Porque eu posso ter o mesmo denominador. Então, TC é igual a TK menos 273. Então, aqui nós temos ó, a nossa equação para transformar graus Celsius em Kelvin. Tudo bem? O que eu tenho que fazer para transformar
uma medida em Kelvin e Celsius, subtraio de 273. O que eu tenho que fazer para transformar uma medida em Celsius para Kelvin? Passo o 273 para o outro lado, vai vir como uma soma. Então, eu somo 273. Então, aqui você vai ter as duas transformações de escala termométrica, beleza? Aí aqui está o resumo para vocês, tá? Aqui eu tenho, ó, as minhas transformações de escala termométrica. Se eu quiser transformar de Celsius para Fahrenheit, eu uso essa igualdade aqui, ó. Beleza? Eu uso essa igualdade aqui. Deixa eu apagar esse rabisco que eu fiz. Deixa eu apagar aqui. Beleza? Se eu quiser fazer, deixa eu mudar de novo. Se eu quiser fazer a mudança de escala Celsius para Kelvin, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar essas duas equações, esse lado com esse lado aqui. Se eu quiser fazer, professor, se eu quiser fazer uma relação, deixa eu mudar aqui de novo, entre Fahrenheit e Kelvin, o que eu tenho que fazer? Igualar esses dois lados da equação. Viu como é bem simples, é bem tranquilo? Beleza? Então, o que é esse θc? Lá eu coloquei como T, mas aqui pode ser o θ também. É a temperatura em Celsius, aqui é a temperatura em Fahrenheit, e o T é a temperatura em Kelvin. Tranquilo? Professor, existe um outro termo que nós podemos utilizar também. Que termo é esse? É o termo chamado de variação da temperatura. Vocês lembram lá o que era variação? Quando eu falei para vocês lá no ano passado, ou com outro que vocês tiveram, variação, se eu tivesse aqui, ó, ΔV, o que era? Era a velocidade final menos a velocidade o quê? Inicial. Lembra disso? Esse delta aqui era um termo chamado de variação. Tranquilo? Aqui não vai ser diferente, tá? Só que aqui nós vamos relacionar a variação de temperatura, porque os termos vão mudar. Aqui, ó, nós temos a temperatura bruta. Vamos dizer que aqui é 40 graus Celsius. É o valor da medida. Já aqui, ó, θc, aqui, ó, θc, ele não é o valor da medida. θc é o quê? É a variação da temperatura final menos a variação da temperatura inicial. Então, aqui pode ser, por exemplo, 100 menos 20, que dá quanto a variação? Variação dá 80 graus Celsius. E assim sucessivamente, tá? Como é que funciona o cálculo dessa variação? Olha só. Vamos imaginar que eu pego aqui esse termômetro. Então, deixa eu apagar só esse ΔV para não atrapalhar o entendimento de vocês do que eu quero falar. Então, deixa eu apagar aqui, tá? Isso aqui. Vamos analisar aqui esse nosso termômetro aqui, tá? Esse termômetro está graduado, você lembra? Temperatura de fusão, mudança de gelo para líquido, e temperatura de vaporização, de evaporação, de líquido para gás. No meio desse intervalo, eu tenho o quê? A minha graduação, tá? As minhas medidas. Então, vamos lá. Imaginem se eu pego, dentro dessa graduação, eu pego dois intervalos, θ2 e θ1. Tudo bem? θ2 e θ1 é um intervalo. Então, aqui pode ser temperatura final e aqui pode ser temperatura inicial. Olha o que acontece. Se eu pegar aqui, ó, uma graduação na escala Celsius e a outra na escala Kelvin, o que eu vou ter aqui? Esse intervalo de θ1 até θ2 é o que nós vamos ter, que é o intervalo da nossa variação. A variação da temperatura em graus Celsius e a variação da temperatura em graus Fahrenheit. Tudo bem? Como é que nós podemos montar nossas equações através dessa variação aqui? É o que nós vamos ter. É usando o mesmo princípio. Olha lá. Nós vamos fazer isso aqui, ó. As menores distâncias pela maior. Então, você vai pegar esse A aqui, que é o menor intervalo, ó, menor intervalo, e vai dividir por quem? Pelo maior intervalo. Então, menores distâncias pelas maiores distâncias. Só que quem é a menor distância e quem é a maior distância? Vamos lá. θc, quem é a menor distância de θc? Vai ser o delta θc. Quem é a maior distância da nossa escala em Celsius? A maior distância é o quê? É essa distância aqui, ó. Quais são os valores? 100 menos 0, não é isso? 100 menos 0. Opa, 100 menos 0. Final menos inicial. Lembra que era isso? Ó? Final menos inicial, não é? E quem é
para a escala Fahrenheit. Qual é a menor distância na escala Fahrenheit? É θ2 menos θ1. Mas quem é θ2 menos θ1? É delta θF. Então, aqui vai ser delta θF. E quem é a maior distância para a escala Fahrenheit? A maior distância é esse intervalo aqui. Ó. Qual é esse intervalo? 212 menos quanto? 32. Então, 212 menos 32. Tranquilo? E aí nós chegamos nessa nossa equação da variação aqui. Ó. Aqui a gente pode simplificar e tudo mais, vocês podem fazer em casa. E aí chegamos a essa equação aqui, ó, que quando eu quero relacionar a variação de temperatura, olha o que eu tenho. Delta θC sobre 5 é igual a delta θF sobre 9. Se você fizer a mesma coisa colocando aqui a escala Kelvin, você vai ter isso aqui. Ó. Você vai ter aqui o mesmo intervalo, ó, delta Kelvin, e aqui vai ter 373 e aqui embaixo 273. Aí você pode fazer a mesma relação e você vai chegar nesse mesmo denominador aqui. Então, se você quiser relacionar a variação de Celsius com Fahrenheit, você vai chegar nessa equaçãozinha aqui. Delta θC, ou delta C, sobre 5 igual a delta F sobre 9. Se eu quiser relacionar com Kelvin, professor, é a mesma. Percebam aqui, ó. Delta C sobre 5 igual a delta K sobre 5. Posso cancelar? 5 com 5? Posso. Vai ficar o quê? Que a variação dos dois é igual. Beleza? Agora nós vamos finalizar nossa aula fazendo alguns exercícios para a gente treinar isso aí. Vamos lá. Primeiro exercício. A temperatura média do corpo humano é 36 graus, 36,5 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui, ó, a temperatura Celsius é 36,5 graus Celsius. Tudo bem? Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, ele quer essa temperatura na escala Fahrenheit. O que eu tenho que fazer? Vou colocar aqui a equação direta. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Se eu quero encontrar isso aqui, eu tenho que pegar esse valor que ele me deu e eu tenho que substituir aonde? Aqui na minha equação. Beleza? Então, vamos lá, substituindo aqui na equação. Como é que fica? 36,5 dividido por 5 é igual a Tf menos 32. Opa, estou apertando o botão aqui. Menos 32 sobre 9. Tranquilo? O que eu faço aqui agora? Resolvo meu sisteminha, meio pelos extremos. Então, como é que vai ficar? 9 vezes 36,5 é igual a 5 vezes toda essa expressão aqui, TF menos 32. Vamos resolver? Deixa eu pegar o auxílio da minha calculadora aqui, 36,5 vezes 9, vai me dar, fazendo essa multiplicação aqui, ó, eu vou ter como resultado 328,5. Fazendo aqui a distributiva, ó, o que eu vou ter? 5TF, então é 5TF, menos, quanto que vai dar aqui? 160, não é isso? Se a gente pegar 32, multiplicar por 5, 160. Mas eu quero TF, então eu vou passar para o outro lado. 5TF é igual a quanto? 328,5 mais 160. 5TF, então, vai ser igual a quanto? Vou somar, mais 328,5. Somar o 160. Deu 488,5. Terminou? Ainda não. Vamos passar dividindo. TF vai ser 488,5. Vamos dividir por 5. Quanto é que dá isso? TF. Fazendo essa divisão aí, eu chego no resultado de que a temperatura em Fahrenheit é quanto? 97,7 graus Fahrenheit. Beleza? Então, chegamos aqui ao nosso resultado. Quanto é que vale 36,5 graus Celsius em Fahrenheit? Vale 97,7 Fahrenheit. Beleza? Próximo. Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit, fornecem a mesma leitura para a temperatura de um gás. Determine o valor dessa temperatura. Então, vamos lá. O que ele está me falando? Eu quero duas escalas. Escala Celsius e escala Fahrenheit. Quais são os intervalos? Lembra lá? 100, 0. Qual é o intervalo aqui? 212.
e aqui 32, beleza? Ele diz que os dois têm um certo momento que eles têm o mesmo valor, tá? Ele tem a mesma leitura. Então, eu vou chamar aqui de x, e aqui eu vou chamar de x, que é a mesma leitura. Como é que eu vou montar a minha equação? Lembra lá qual era a minha equação? Menores distâncias, maiores distâncias. Menores distâncias, maiores distâncias. Eu ia chegar nisso aqui, né? TC menos 0, TC menos 0, sobre 100 menos 0, é igual a TF menos 32, sobre quem? 212 menos 32. Lembra disso? Chegava, se você reduzir, chegava em qual equação? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, não é isso? Só que as temperaturas são iguais, então TC e TF é igual, tá? É igual. Eu cortei aqui, mas tudo bem. É igual, tá? Deixa eu mudar aqui, só para deixar mais organizado para você que está copiando aqui, beleza? Então, TC e TF são iguais, são temperaturas iguais. E essa temperatura nós chamamos de X, tá bom? Então, vamos substituir aqui dentro da equação. Olha como é que vai ficar. X sobre 5 é igual a X menos 32 sobre quanto? Sobre 9. Aí você vai fazer o quê? Meio pelos extremos e vamos resolver. 9x é igual a 5 vezes x menos 32. O que nós vamos ter? 9x é igual a... Faz a distributiva aqui dentro. Ó. 5x menos 160. O que você vai ter aqui, então? Você vai ter... Passa para o outro lado. Ó. 9x menos 5x é igual a menos 160. Então, quanto é que é o resultado disso aqui? 4x é igual a menos 160. Logo, x vai ser menos 160 dividido por 4. Quanto é que dá essa resposta aqui? Menos 40 graus, tanto Celsius quanto menos 40 Fahrenheit. Beleza? Porque os dois não têm o mesmo valor de temperatura, então o valor que você encontrou de x é igual para os dois. Tranquilo? Então, esse é um exemplo que você pode fazer também. Próximo exemplo que nós vamos fazer. Em certo dia, na cidade de Salvador, o Serviço de Meteorologia anunciou uma temperatura máxima de 40 graus Celsius e uma mínima de 25. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso valor. Temperatura máxima foi de 40 graus Celsius. Temperatura mínima foi de quanto? Temperatura mínima foi de 25 graus Celsius. Tudo bem? A pergunta que ele faz é: qual é a variação da temperatura entre os instantes que foram assinaladas a temperatura máxima e mínima? Então, qual é a variação de temperatura? Lembra o que é variação? Variação é o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. Guarda isso aí. É a nossa variação, tudo bem? Ele quer saber, entre esses instantes que teve a assinalação da temperatura máxima e mínima. E aí vamos trabalhar com duas hipóteses, tá? Primeira hipótese e segunda hipótese. Na primeira hipótese, vamos imaginar que a temperatura inicial que ele falou, que ele marcou primeiro, foi a temperatura de 25 graus Celsius. Então, ele marcou primeiro 25 e depois ele marcou 40. Na segunda hipótese, vamos trocar. Vamos colocar que ele marcou primeiro a temperatura máxima e depois ele marcou a mínima. Se nós fizermos isso, nessas duas hipóteses, o que a gente vai ter? Delta θ é igual à temperatura final menos a inicial. Na primeira hipótese, o que nós vamos ter encontrado? 40 menos 25. Então, quanto é que é a variação? É a variação de 15 graus Celsius. Logo, nessa nossa primeira hipótese, houve o quê? Um aumento de temperatura. Na segunda hipótese, se houvesse marcado primeiro a máxima temperatura, depois a mínima, o que nós teríamos? Variação de temperatura é final menos inicial. O que nós vamos ter? Variação de temperatura vai ser agora trocado. 25 menos 40. Então, a variação de temperatura ia dar o quê? Menos 15 graus Celsius. Logo, se tivesse acontecido nessa sequência aqui, nós teríamos o quê? Uma
diminuição de temperatura, beleza? Então, essa é a nossa letra A. Na nossa letra B, então essa é a nossa letra A e essa é a nossa letra B. Na B, qual é o valor dessa variação de temperatura expressa na escala Fahrenheit? Lembra como é que encontra variação de temperatura? Variação da temperatura em Celsius é ΔC sobre 5, e em Fahrenheit é ΔF sobre 9. Vou botar esse valor positivo aqui, ó. Vou substituir, vai ficar 15 sobre 5. Opa, 15 sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. Fazendo meio pelos extremos, eu ia ter que 9 vezes 15 é igual a 5 vezes ΔF. Quanto é que é 9 vezes 15? Deixa eu fazer aqui. 15 vezes 9 dá 135. Então, esse resultado aqui dá 135. É igual a 5 ΔF. Fazendo a divisão, ΔF é igual a 135 dividido por 5. Quanto é que dá isso aí? Dividido por 5 dá 27, o quê? Graus Fahrenheit. Mas, e professor, não foi duas situações que o senhor trabalhou, duas hipóteses? Sim. Se eu mudasse e colocasse menos 15 aqui, quanto é que ia ser o valor do Fahrenheit? Então, ia ser... Opa, deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Se eu botasse aqui em Fahrenheit, quanto é que ia ficar aqui? ΔF, opa, ia ficar menos 27 graus Fahrenheit. Por quê? Porque eu alterei só o sinal aqui, né? Percebam que é o mesmo valor, só que com sinal trocado. Então, aqui, se eu fizesse de novo a substituição, ia dar negativo o valor. Tá? Só ia mudar isso. Próximo. Último exercício. Num termômetro, eu tenho, em vez de ser valores de termômetro, eu tenho valores de altura. Ah, agora pegou. Então, vamos lá. Num termômetro de mercúrio, então, eu tenho uma coluna líquido que ela apresenta 0,4 centímetros, olha só, 0,4 centímetros, quando está na presença de ponto de fusão, né, do gelo, então, em Celsius e altura. Então, em Celsius, quando eu tenho 0,4, aqui eu tenho quanto? 0 graus Celsius. E eu tenho 20,4 centímetros quando a água está em ebulição, que equivale a 100 graus Celsius. Determine qual é a função termométrica desse termômetro na escala Celsius. Então, olha só, ele quer saber quanto que vale, qual é a equação que vai definir a relação de altura para graus Celsius. Então, vamos marcar aqui, vamos chamar aqui de H, e aqui vamos chamar de θ, ou TC, temperatura em Celsius. Aí você vai ter que usar o quê? Você vai ter que usar aquele esquema que eu ensinei para você. Menores distâncias pelas maiores, menores distâncias pelas maiores. Tá? O que você vai montar aqui? Então, bora montar aqui a equação. H menos 0,4, menores distâncias, e divide pelas maiores. 20,4 menos 0,4. Tudo isso é igual ao quê? TC menos 0 é igual a 100 menos 0. Beleza? Vamos montar isso aqui? Vamos destrinchar? Vai ficar H menos 0,4. Quanto é que dá essa diminuição aqui? 20. TC. Opa, aqui eu já posso tirar o zero, né? Então, aqui vai ser... Deixa eu apagar. Aqui vai ficar TC dividido por 100. Beleza? Posso simplificar? Posso. Quanto é que fica aqui se eu simplificar tudo por 20? Aqui fica quanto? 1. E aqui fica quanto? 5. Né? Então, como é que fica isso aqui? 5 vezes H menos 0,4 é igual a TC. Não é isso? Logo, nós vamos chegar nisso aqui, ó. TC é igual a 5H menos 2. Está aqui a nossa escala termométrica, tá? Então, a nossa função termométrica está aqui, ó. É a nossa função termométrica, beleza? E na letra B, o que ele quer, professor? Na letra B, ele quer isso aqui, ó. A temperatura indicada por esse termômetro quando a coluna atinge 8,4.
Então, quando a coluna atingir 8,4, quanto que vai valer a temperatura em graus Celsius? Aí você pega isso aqui e substitui. Então, vai ficar aqui, ó, TC é igual a 5. Quanto é que é H? 8,4 menos 2. Quanto é que dá isso aqui? Deixa eu fazer a conta aqui. 8,4 vezes 5 dá 42. 42 menos 2, então o meu resultado é quanto? 40 graus Celsius. Beleza? Gente, esse material aqui eu vou disponibilizar para você, tá? Nós finalizamos aqui a aula de hoje, tá bom? Deixa eu tirar aqui da tela, deixa eu voltar para minha tela de novo, vou manter, tá? Manti aqui tudo, ó, vou passar para vocês, deixa eu salvar. Vou salvar aqui, eu vou estar enviando esse material para vocês dessa aula, beleza? Estou salvando, deixa eu acabar o compartilhamento e deixa eu abrir a minha tela aqui com vocês, tá? Gente, a aula de hoje é isso. Tirem qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Na nossa sala de aula do Google Class, por e-mail, tá bom? Viram que o assunto ele é bem tranquilo, deem uma estudada, tá nele, nesse material. Vou passar para vocês no material da aula de hoje, os slides e tudo mais, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço, pessoal.